Olá, alunos. Sou professora Camila Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de Gestão Ambiental das Cidades com o tema Evolução das Cidades. Hoje, com a aula de número 2, Evolução das Cidades e a questão ambiental. Bom, a evolução das cidades, ela vem desde o crescimento das cidades, aliada à Revolução Industrial, no século XVIII, quando tornou a produtividade humana cada vez maior. O desenvolvimento das técnicas, a geração de riqueza e a grande produção nos meios de trabalho, no século XIX, já se remetiam às consequências da cada vez maior ação do homem no meio. Na segunda metade do século XX, a questão ambiental é identificada e discutida. Bom, nós podemos perceber com essa figura, é uma figura bem antiga, da época da Revolução Industrial, que já naquele pequeno início, naquela época, já se remetiam, já começaram os primeiros impactos ambientais, certo? Com a poluição através das fábricas, de motores com a poluição das fábricas e entre outros. Bom, a partir disso surgiram vários debates ambientais, tais quais surgiram a partir do reconhecimento por parte dos governos das consequências que o crescimento econômico tem gerado ao meio ambiente. Nós destacamos em 1972 a Conferência de Estocolmo, que é tida por muitos como ponto de partida do direito ambiental internacional. Eis que introduziu alguns dos conceitos e princípios que ao longo dos anos se tornariam a base sobre a qual evoluiria a diplomacia na área do meio ambiente. Segundo Barros, esse evento pioneiro foi relevante apesar de suas modestas conquistas, especialmente em relação ao conflito entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, conforme o princípio 21 da Declaração de Estocolmo. Entende-se que, em caso de dúvida, a proteção ambiental deveria ceder frente ao desenvolvimento econômico. Nós podemos perceber que nesta época, as consequências ambientais já eram nítidas e, por conta disso, os governos já se colocaram em posicionamento para que houvessem os debates mundiais, para que essas consequências já fossem discutidas, certo? Para que pudessem ter resoluções. Bom, temos também a Estratégia Mundial para a Conservação, que aconteceu em Nova York em 1980. O relatório Nosso Futuro Comum, em 1982, também denominado Relatório Brundtland, definiu o conceito de sustentabilidade e indicou a pobreza nos países do Sul e o consumismo extremo dos países do Norte como as causas fundamentais da insustentabilidade do desenvolvimento e das crises ambientais. Temos também a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que aconteceu em 1989. Bom, nós temos os problemas ambientais urbanos. Aqui eu trago algumas figuras sobre algumas consequências e alguns fatores contribuintes para a poluição no meio ambiente. Nessa primeira figura, nós temos as queimadas, que ocorrem por conta de lixo depositado em locais impróprios. Nós temos uma consequência, a ilha de calor, por conta de muitas cidades poluírem o meio ambiente, a existência de muitas fábricas, a existência de muitos carros, também contribuem para que ocorra as ilhas de calor. Nós temos a alteração dos rios, nessa próxima imagem, em que mostra a poluição de um rio, que faz com que a vida nesse rio morra, os peixes passam a morrer, acontece a incidência de aguapés e a água passa a ser imprópria para o consumo. Nós temos a próxima figura, que é a poluição do ar, onde mostra uma área com
com fábricas, certo? No próximo slide, nós temos, no caso aqui de Teresina, consequências, grandes consequências que nós vemos diretamente, tanto aqui em Teresina quanto em outras cidades daqui do Piauí. Nós temos a poluição dos solos, onde as pessoas depositam lixo em qualquer local e faz com que aconteça a incidência de mosquitos, doenças transmissíveis através dos mosquitos. O lençol freático, ele passa a ser contaminado. Nós temos aqui a figura do nosso rio Puti, em que mostra a grande incidência de água-pés, quase que tomando o rio por completo por conta dessa poluição. Também a falta d'água é uma consequência da poluição dos rios e entre outros. Nós temos moradias impróprias também, onde pessoas constroem casas em locais impróprios. Atualmente também nós tivemos vários outros debates mundiais. A ECO 92, que foi a primeira conferência sobre o meio ambiente no Brasil, consolidados os primeiros acordos que fundamentam as políticas dos 174 países. Temos também nela a construção de uma agenda conjunta. Essa agenda conjunta veio para fortalecer os países a combaterem a poluição. Bom, a Rio+10, que aconteceu em 2002, que foi a cúpula mundial sobre o desenvolvimento sustentável, que aconteceu em Joanesburgo. Houveram grandes discussões sobre a preservação do meio ambiente e dos aspectos sociais também, que são importantíssimos. Acordo de redução em até 50% do número de pessoas que vivem abaixo da pobreza. Essa é uma questão também bastante complicada e muito discutida mundialmente. A Rio+20, que ocorreu em 2012, que foi de onde foi feito o documento O Futuro que Nós Queremos, que renovou e reforçou o compromisso político para o desenvolvimento sustentável de todos os países. A política urbana brasileira. Com a promulgação da Constituição de 1988, as diretrizes avançaram, pois dedicou um capítulo voltado ao desenvolvimento municipal, para assim tentar garantir a função social do solo. A inclusão dos artigos 182 e 183, que propõem maior participação popular das entidades civis e de movimentos sociais. Avanço nos direitos sociais fundamentais. Essa é uma questão bastante importante que aconteceu com a promulgação da Constituição de 88. Bom, vamos falar em relação ao Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de número 10.257 de 2001. Mais comumente chamada como Estatuto da Cidade, foi criada para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam da política de desenvolvimento urbano e da função social da propriedade. O Estatuto da Cidade é uma tentativa de democratizar a gestão das cidades brasileiras através de instrumentos de gestão. Segundo ele, cabe ao município a promoção e controle de desenvolvimento urbano de acordo com a legislação urbanística e a fixação das condições e prazos para o parcelamento, edificação ou utilização compulsórias da propriedade ou do solo, não edificado, subutilizado ou não utilizado. Os objetivos do Estatuto da Cidade são garantir que a propriedade urbana seja utilizada de acordo com os interesses coletivos, especialmente aqueles ligados à questão ambiental, e propiciar o desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade. Bom, o Estatuto da Cidade ele veio para proteger. O Estatuto da Cidade é uma ferramenta bastante importante para o poder público e para toda a população, pois trata das questões ambientais, da forma como deve ocorrer a fixação e o desenvolvimento urbano, para que não ocorram, para que evite de ocorrer questões ambientais graves como habitação em locais impróprios, para que não ocorram desastres e uma série de outros fatos. Bom, o Estatuto da Cidade tem em si o direito à moradia, traz em si a essência, o direito à moradia. Ele incorporou um importante e novo direito constitucional, o direito à moradia, que diz que toda pessoa tem direito a um nível de vida satisfatório para garantir sua vida, bem-estar e o de sua família, notadamente por meio da alimentação, vestimenta, moradia, cuidados médicos, bem como serviços sociais necessários. Então, o Estatuto da Cidade, como eu já mencionei, é uma ferramenta bastante importante para o poder público trazer benfeitorias, fazer o desenvolvimento da cidade de uma forma bem mais organizada. Então, vocês como técnicos ambientais, é importante conhecer o Estatuto da Cidade, não só como profissional da área do meio ambiente, mas como próprio cidadão, como próprio habitante da cidade.